Olá, pessoal, bom dia. Vamos para a nossa 12ª aula, Direito Civil 1. É isso. Hoje, nosso assunto é terminar o tópico anterior, quando nós falávamos aí na aula anterior sobre a teoria do fato jurídico, e a teoria também do negócio jurídico, dentro disso, a classificação dos negócios jurídicos. Hoje nós vamos falar sobre requisitos de validade do negócio jurídico. Iniciamos também falamos um pouquinho na aula anterior, quando falei para vocês do plano de eficácia, de validade, de existência do negócio jurídico. Nós conversamos um pouquinho sobre esses requisitos do negócio jurídico. Mas eu lembro que eu falei para vocês que nós íamos fazer um time e eu ia falar sobre a classificação dos negócios jurídicos. Posteriormente, nós falaríamos sobre os requisitos do negócio jurídico, que estão dentro lá do plano da existência, da validade e da eficácia do negócio jurídico. Certo? Eu entendo que quando nós falamos desse plano de existência, de validade, de eficácia, desses requisitos do negócio jurídico, é bom que vocês já tenham tido a classificação dos contratos também, a classificação dos negócios jurídicos, que fica mais fácil para a compreensão, tá certo? Então, nós paramos no slide anterior, nós paramos desse que está aí na tela, na aula anterior, nós paramos falando sobre a classificação dos negócios jurídicos, falamos sobre o negócio gratuito. Eu disse a vocês que no negócio gratuito, somente uma das partes é beneficiada, a outra parte ela tem apenas dispêndio patrimonial. Então, notadamente, é um negócio jurídico unilateral, porque somente o doador é quem vai ter aquele dispêndio patrimonial. O donatário, a única coisa que ele tem que fazer é dizer se aceita ou não, no caso da doação, para que aquele negócio jurídico reste perfeito e acabado. Certo? Então, um exemplo de negócio jurídico gratuito. Aí eu coloquei como exemplo a doação pura, falamos sobre ela na aula passada também. Mas assim como tem um negócio jurídico gratuito, tem um negócio jurídico oneroso, que é quando ambas as partes têm direitos e obrigações a cumprir. Ou seja, tem uma prestação, tem também uma contraprestação. Caso aí eu coloquei como exemplo para vocês o negócio jurídico com um contrato de compra e venda. Como um contrato de compra e venda, notadamente, ele vai ser um negócio jurídico oneroso. Tem que haver aí um dispêndio patrimonial de ambas as partes. Alguém dá alguma coisa e outro alguém paga por aquela coisa. Certo? Neste caso, nós temos aí o negócio jurídico oneroso. Não sei se eu falei na aula passada, mas nos negócios jurídicos onerosos, tem aí nós chamamos de tertiogênios, ou seja, um terceiro gênero, que é chamado de negócio jurídico oneroso bifronte. Esse negócio jurídico oneroso bifronte, pessoal, é quando ele tanto pode ser gratuito, quanto ele pode ser oneroso. Isso vai depender da vontade dos contratantes. Quando eu tenho um negócio jurídico bifronte, ele pode ser gratuito ou pode ser oneroso também. Contrato mútuo, o empréstimo de coisas fungíveis. Tá? Eu posso emprestar o meu viagem com ele. Eu empresto para a pessoa. Fazer isso. Ou eu posso emprestar o mesmo celular. Eu posso emprestar o meu celular para a pessoa viajar e cobrar aí um aluguel. Certo? Ou seja, eu posso fazer isso gratuito ou posso fazer oneroso. O mandato também eu posso fazer ele gratuito ou oneroso. Eu faço uma procuração gratuito ou onerosa. A pessoa pode me cobrar. Tudo bem, eu vou vender a casa para você, mas eu quero um percentual aí de 1% sobre a venda. Ou ele não cobra nada, ele vai lá e faz a venda para mim, beleza, de boa. Certo? Ou seja, quando o negócio jurídico pode ser gratuito ou oneroso ao mesmo tempo, ou gratuito ou oneroso, aí nós dizemos que ele é chamado de bifronte. Todo contrato oneroso ou gratuito pode ser bifronte? Não, nem todo contrato oneroso pode ser bifronte, porque se você colocar ele como oneroso, ele acaba desvirtuando, desvirtuando o sentido do objeto dele. Por exemplo, um contrato de compra e venda, ele sempre vai ser oneroso. Se eu colocar uma compra e venda gratuita,
Será que pode uma compra e venda gratuita? É lógico que não. Aí seria doação, né? Se eu vou vender esse celular aqui para a Cirlei, vou vender para ela, mas eu não cobro nada, eu estou dando para ela e não vendendo. Tá? A mesma coisa em dinheiro, porque se tiver pagamento em dinheiro é compra e venda e não doação. Então observe que esse tertio gênus, esse terceiro gênero chamado de front, né, que pode ser gratuito ou oneroso, são para contratos que, havendo a mudança na sua classificação, eles não perdem o seu objeto. Certo? E aí falamos também para vocês ainda na aula passada, slide aí, sobre os contratos solenes. Eu falei para vocês que aqueles contratos que possuem uma solenidade já determinada pela lei. Ou seja, possuem aí vamos dizer assim, uma forma definida pela lei para que eles possam existir. Né? Por exemplo, o contrato de compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos. A lei diz obrigatoriamente que ele tem que ser feito através de escritura pública, ou seja, a lei põe uma formalidade. Contrato de doação tem que ser por escrito. Então, toda vez que houver uma solenidade, a lei é quem vai dizer qual é a solenidade, como é que deve ser feito. A regra é que os contratos não sejam solenes, os contratos sejam de forma livre. Agora, se tem uma solenidade definida pela lei, possui uma forma definida pela lei, você não cumpre com essa solenidade, tá? Aí o contrato, o negócio jurídico pode ser invalidado. Certo? Os negócios jurídicos comutativos são aqueles que têm vantagens e benefícios já pré-definidos. Tá? Eu já sei o que eu vou ganhar, sei o que eu vou perder, sei o que eu vou ganhar, sei o que eu vou pagar. Certo? Então, eu tenho aí um contrato comutativo, quando tem as vantagens e os benefícios já pré-estabelecidos no próprio contrato. Por sua vez, o contrato aleatório, não. O contrato aleatório, eu não sei se eu vou ter vantagem ou não. Por quê? Porque depende da minha sorte, né? Depende da alha. E aí, no caso, eu falei para vocês um contrato de safra, um contrato de pesca também, né? Que são contratos aleatórios. Tudo bem? Então, esse aí foi o slide da nossa aula passada. Tá? Nós vamos hoje, como eu falei para vocês ainda na aula passada, sobre os requisitos do negócio jurídico. Certo? Sobre os requisitos do negócio jurídico. Esses requisitos, pessoal, como já disse também, mais uma vez repetindo, estão lá dentro daquele plano da existência, da eficácia, da validade do negócio jurídico. Certo? Nós só estamos naquele tema. Tá? Então, vamos lá. O slide já está na tela para vocês aí. Requisitos de validade do negócio jurídico. Os requisitos de validade do negócio jurídico, pessoal, podem ser essenciais e acidentais. Nós vamos falar primeiro, vou tirar isso aqui que está atrapalhando. Nós vamos falar primeiro dos requisitos essenciais, tá? Por isso que eu deixei aqui, ó, tudo ligado aqui ao essencial, depois nós falamos dos acidentais. Tá? Então nós vamos iniciar falando dos essenciais. Certinho? Então vamos lá. Como falei para vocês, os requisitos de um negócio jurídico, os requisitos para que ele tenha existência e validade, podem ser essenciais ou acidentais. Os requisitos essenciais, por sua vez, ou seja, aquilo que não pode faltar no negócio jurídico, porque é da sua essência, da sua existência, porque senão o negócio jurídico não existe, né? Lógico, para nós dizer, pessoal, que o negócio jurídico é existente, nós vamos ter que vamos ter que analisar alguns requisitos para nós dizer se o negócio jurídico existe ou não. Porque, a depender de não conter esses requisitos que nós vamos ver agora, eu maculo, eu vicio tanto o negócio jurídico que ele é como se nem tivesse existido. Certo? Então, como requisito de existência, nós temos que verificar a declaração de vontade das partes, a finalidade desse negócio jurídico, e se o objeto que eu quero negociar, ele é apto para produzir os efeitos que eu desejo naquele negócio jurídico. Certo? Então, vamos lá. Sem sombra de dúvida, pessoal, que a vontade ela é de suma importância para eu dizer se existe ou não um negócio jurídico. Lógico, a validade também, né? Mas se a vontade da pessoa ela for uma vontade viciada, não for livre, não for autônoma, não for espontânea, esse negócio jurídico ele é gravado numa nulidade tal que eu posso dizer que sequer existiu.
certo? Como eu já dei exemplo para vocês, eu não posso colocar uma arma na cabeça aqui do Rafael e dizer, Rafael, assina aqui o contrato de compra e venda da tua casa, vendendo ela para mim por 10 mil reais, certo? Pode poder fazer, até posso. Mas vai ter validade um negócio jurídico desse? É lógico que não. Não vai ter por quê? Porque ele é considerado inexistente, ele é considerado como se nem tivesse existido esse negócio jurídico. Tá certo? Porque a vontade do Rafael, ela foi viciada. Ele só assinou porque ele estava sob ameaça. Né? Ali sob uma grave ameaça. Então, por isso que ele assinou. Mas a vontade dele não era de assinar. A vontade dele era de não assinar. Então, como a vontade dele foi viciada, né? Aquele negócio jurídico, eu não posso dizer que ele existe. Qualquer juiz anula esse negócio jurídico, tá? Porque a vontade, pessoal, como requisito de validade do negócio jurídico, ela tem que ser livre, autônoma, como falei para vocês, espontânea, certo? Porque senão eu tenho aí um vício de nulidade neste próprio negócio jurídico. Essa vontade ainda, ela pode ser expressa ou tácita, como coloquei no slide para vocês, certo? Eu tenho uma vontade expressa quando? Quando é que a minha vontade vai ser expressa? Quando eu tiver anuído expressamente, ou seja, um contrato escrito eu vou lá e assino, né? Um contrato escrito, não tem lá a parte, tem um local lá que as partes assinam o contrato escrito. Pois bem, nesse contrato escrito eu vou lá e assino, ratificando aquela minha vontade que está representada por aquelas cláusulas contratuais, certo? Então, quando eu assino um contrato escrito, um negócio jurídico escrito, eu estou praticamente dizendo que tudo aquilo que está no contrato é da minha vontade. Então, eu digo que essa minha vontade é uma vontade expressa. Eu expressei essa vontade através da minha. Beleza, mas ela pode ser também tácita. Como assim tácita? Toda vez que eu praticar atos que vão induzir a minha aceitação àquele negócio jurídico, eu estou tacitamente dizendo que eu concordo com ele. Tá? A forma tácita, pessoal, eu não preciso dizer nada. Não preciso expressar por escrito. Mas eu pratico atos que demonstram que eu estou aceitando aquele negócio jurídico. Por exemplo, alguém me faz uma doação. A doação de um veículo, tá? Pode fazer, viu, gente? Não tem problema não. Vai ser, o meu também. Alguém me faz a doação de um veículo. O contrato de doação, vocês sabem que tem que ser escrito. Só que antes de eu assinar o contrato de doação, eu começo a usar o carro. Eu pego o carro e começo para a faculdade, para dar aula, resolver meus problemas no fórum com o carro. Tacitamente eu já dei a minha aceitação para aquele negócio. Como se tacitamente eu já tivesse aceito. Certo? Então, toda vez que eu praticar atos que vai induzir que eu aceitei o negócio, concordei com ele, eu teria aí uma aceitação tácita, eu teria uma vontade tácita de aceitar aquele negócio. Certo? Aí eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. Cuidado. O silêncio, vocês sempre ouviram um ditado popular que diz assim, quem cala consente. Não é isso? Quem se cala consente. Então, no ditado popular, todo silêncio importa em anuência. Isso é regra no direito? Também é regra no direito. A regra no direito é que o silêncio vai importar em anuência também. Só que pode ter situações em que o silêncio não importará em anuência, importará em discordância. Porém, como a regra é que o silêncio da pessoa importa em concordância, toda vez que o direito quiser para o silêncio importar em discordância, ele vai ter que te dizer. Certo? Então, a regra é que o silêncio importa em anuência. Está lá no artigo 111 do Código Civil. Vamos pegar o 111. Quem tem o Código Civil aí, por favor, pegue, abra o Código Civil no artigo 111. Tá? Ó, no artigo 111 do Código Civil, vocês vão verificar que ele diz assim: o silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Porque, lógico, se for necessário a declaração de vontade expressa, aí obrigatoriamente você vai ter que concordar, não vai poder usar o silêncio. Certo?
Mas se não é necessária a declaração de vontade expressa, o silêncio vai sempre importar anuência. Mas se vocês pegarem o CPC, não é mais Código Civil, Código de Processo Civil, lá no artigo 1072, do Código de Processo Civil, lá no parágrafo 2º, vão verificar que o CPC, no 1072, parágrafo 2º, ele diz assim: se a planta, daqui nós estamos falando, esse artigo aqui do CPC, ele está falando aqui de uso capião extrajudicial, tá? O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade. Tá? Então, ele está aqui se referindo ao uso capião extraordinária, que é aquela que a gente faz no cartório. Extraordinária não, perdão. Capião extrajudicial. Nós fazemos no cartório. Então, o que, que diz esse parágrafo 2º do 1072? Se a planta do imóvel não contiver assinatura de qualquer um dos titulares judiciais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel do capiendo, e na matrícula dos imóveis confinantes, este será notificado pelo registrador competente, que é o tabelião, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, que é o AR, para manifestar seu consentimento expresso em 15 dias. E aí, olha o que diz lá no finalzinho deste artigo. Interpretado o seu silêncio como discordância. Tá? Então, como falei para vocês, a regra é que o silêncio importa anuência. Porém, vão haver algumas situações em que a lei vai dizer que o silêncio importa em discordância. Então, toda vez que for uma exceção à regra, aí a lei vai ter que te dizer que aquilo ali não importa concordância, e sim em discordância. Um exemplo é aí o 1072, parágrafo 2º, quando trata da uso capião extrajudicial. Certo? Então, cuidado com isso daí. Quando eu falo em tácita, às vezes pode pensar que o silêncio sempre vai importar em concordância, mas vai haver situação que a lei exige aceitação expressa, também o silêncio não serve, e vão haver situações em que o silêncio vai importar em discordância, não em concordância. Tudo bem? Se tiverem perguntas, abram um áudio e façam, porque eu não estou olhando aqui o chat. Certo? Pessoal, a declaração de vontade no negócio jurídico ela é tão fundamental, ou seja, de tamanha importância, que a depender do que tiver naquele negócio jurídico, tá? Se, por um acaso, não estiver violando a legalidade, ou não ocorreu um desequilíbrio contratual, conforme nós já estudamos na teoria da inquisição, nem o judiciário pode mudar a vontade das partes em um negócio jurídico. Tá? Por quê? Porque vocês vão aprender, quando estiverem estudando contratos, ou teoria geral dos contratos, né, que existe um princípio, uma máxima, né, nos contratos, que diz assim, pacta é o que é o princípio do pacta sunt servanda. Ou, em outras palavras, você deve cumprir aquilo que você pactuou. Lógico que isso já tem uma mitigação muito grande no dia de hoje. Né? Modernamente tem bastante mitigação do pacta sunt servanda. Mas, em tese, o contrato ele faz lei entre as partes. Eu falei para vocês que o negócio jurídico ele pode inovar, a pessoa pode inovar, pode acrescer cláusulas, pode não acrescer, pode colocar uma multa, uma cláusula penal, uma cláusula de retrovenda, ou seja, ele pode colocar o que ele quiser no contrato. O limite dele é só a legalidade e a função social, certo? Mas, dentro da legalidade, a parte ela pode fazer, ela pode colocar o que quiser, tá certo? Não violando a legalidade, a vontade dela é superior à vontade de um juiz. Então, o juiz não pode mudar a vontade das partes no contrato. Depois que você assinou o contrato, depois que ambas as partes assinaram um contrato, aquilo ali se torna lei para eles. Vai ter que ser cumprido daquele jeito. Não pode o juiz vir dizer, não, eu quero que vocês cumpram de outro jeito. Tá certo? Não pode. Nem o judiciário pode modificar. A não ser que, como disse a vocês, viole a legalidade ou haja um desequilíbrio contratual. Fora isso, o contrato tem que ser cumprido à risca, certo? Porque foi a vontade das partes, tá? Então, observa que a vontade no negócio jurídico ela é essencial, né? Ela é de fundamental importância, certo? Porque representa a vontade das partes. Ok? Dúvidas, perguntas, tiverem, fiquem à vontade. Não tendo dúvidas, passamos adiante. E a finalidade, pessoal? E a finalidade? Estamos aí no slide. Estão acompanhando pelo slide, né? Eu falei estamos falando dos requisitos essenciais para quem chegou agora.
são existências e validade. Falei dos requisitos essenciais sobre a existência, que é a declaração de vontade, né? E agora estamos falando da finalidade. A finalidade está bem aqui embaixo, então, no slide. Finalidade, embaixo de existência. Certinho? Então, a finalidade, pessoal, no negócio jurídico, ela vai ser compreendida como, como eu explico para vocês, a intenção das partes neste negócio jurídico. Ou seja, né, eu quero saber para quê e o porquê da realização daquele negócio jurídico. Certo? Então, quando eu tenho em vista a finalidade do negócio jurídico, quando eu quero saber a finalidade, eu pergunto para que esse negócio jurídico? Por que esse negócio jurídico? Tá? E lógico, como coloquei no slide para vocês, essa finalidade ela tem que ser necessariamente lícita, certo? Sob pena de ser inválida, tá? Sob pena de ter uma invalidade. Então, a finalidade do negócio jurídico ela tem que ser uma finalidade lícita. Eu não posso, por exemplo, contratar o Anthony como motorista, transportador de amba para mim, lá do interior para cá, para a capital, certo? Então, a finalidade desse meu negócio jurídico com ele é uma finalidade ilícita, certo? Transporte de drogas, né? É uma finalidade ilícita, drogas ilegais, né? Uma finalidade ilícita. Então, a finalidade do negócio jurídico, ela também é de importância porque, se por um acaso a finalidade dela é violar direito de terceiros, violar legalidade, aí o negócio jurídico perde sua função social, se torna anulável ou mesmo nulo de pleno direito, a depender da finalidade desse negócio jurídico. Tá certo? Então, finalidade bem simples. Próximo aí é o objeto. Dentro do requisito de validade da existência, dentro do plano da existência, nós temos o objeto. E esse objeto, pessoal, vai depender, como coloquei no slide para vocês, da vontade das partes. Ou seja, o que eu quero produzir de resultado neste negócio jurídico. Tá? Então, por isso que eu coloquei que o negócio jurídico, melhor, que o objeto no negócio jurídico, ele depende da intenção das partes, porque vai depender do que as partes querem produzir. Qual o resultado que as partes querem alcançar com esse negócio jurídico? Certo? É contratar, é uma compra e venda de um imóvel? Então, o contrato, aí, o objeto do contrato tem que ser uma compra e venda. É fazer a doação de imóvel, o objeto desse negócio jurídico é uma doação. Certo? Então, para eu saber o objeto dentro do plano de existência do negócio jurídico, eu tenho que saber o que as partes querem. Por exemplo, se as partes quiserem fazer um contrato de hipoteca, qual vai ser o objeto de um contrato de hipoteca? Vai ser um imóvel, eu só posso hipotecar imóvel. Tá? Se eu quero fazer um penhor, qual o objeto desse meu contrato? Meu negócio jurídico vai ser um móvel, porque eu só posso penhorar móveis, certo? Eu hipoteco imóveis e penhoro imóveis, certo? Então, pessoal, o objeto do plano da existência aí, desse limite da existência, eu tenho que verificar a intenção do resultado das partes para saber qual vai ser o objeto daquele contrato. Se eu quero fazer uma doação, eu tenho que ter algo, né, coisa móvel ou imóvel, que eu vou. Tá certo que eu vou fazer doação. Né? Então, bem simples também, em relação aí ao objeto. Dentro aí do nosso slide, agora nós passamos para o outro lado, né, que é a validade. Falei para vocês que os requisitos de validade do negócio jurídico podem ser essenciais ou acidentais. Dentro dos essenciais, temos a existência e a validade. A existência nós já vimos, e a validade. Né? Como é que fica esse requisito essencial aí da validade para o negócio jurídico? Esse requisito, até coloquei o artigo do código para vocês aí, o artigo 104, certo? Do negócio jurídico, certo? Os requisitos de validade, pessoal, eles também são essenciais, conforme está aí no limite dos essenciais, tá? Como espécie dos especiais. Por quê? Dos essenciais. Por quê? Porque se o negócio jurídico não for válido, ele pode até ter existência, mas não vai ter eficácia nenhuma, é o que nós já vimos quando estudamos o plano da eficácia, da existência e da validade do negócio jurídico, tá? Então, para que ele seja válido, ele tem que existir e tem que ser eficaz. Bom, então, para que o negócio jurídico seja válido, quais são os requisitos essenciais para esta validade? Está lá no artigo 104, que diz assim: a validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz, 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Certo? Vamos entender um por um isso daí. Primeiro,
que seria agente capaz? Esse agente capaz, pessoal, tem a ver com a capacidade das partes naquele negócio jurídico. Certo? Nós já estudamos capacidade de partes. Vocês lembram que uma das primeiras aulas nossas, né, desse semestre, Direito Civil 1, foi capacidade de partes. Vocês lembram? Desculpa. Vocês lembram que nós temos partes relativamente incapazes, nós temos pessoas absolutamente incapazes. Estão lembrados dessa parte da capacidade? Beleza, pois é. Então, quando você for fazer um negócio jurídico, você, dentro do requisito de validade, para você saber se aquele negócio jurídico é válido ou não, ele pode ser existente, mas pode não ser válido. Por exemplo, um contrato de compra e venda que eu faço com menor de 15 anos, sem a representação, sem a assistência dos pais. Existe? Existe. Eu comprei uma casa de um menor de 15 anos. O negócio existe? Existe. Mas é válido? Não, porque aquela parte não é capaz. Tá certo? O menor de 15 anos, sozinho, sem o seu representante, ele não é capaz para negociar. Tá certo? Então o negócio é existente, porém não é válido. Então essa capacidade das partes é a capacidade dos negociantes. Eles possuem aptidão jurídica para negociar ou não. Certo? E aí não importa se ele é incapaz absolutamente, não importa se ele é relativamente incapaz, conforme nós já estudamos, tá? Não, ele tem que ser, para que o agente no negócio jurídico faça com que o negócio jurídico seja válido, ele tem que ser plenamente capaz. Certo? Ah, professor, e um absolutamente incapaz, um relativamente incapaz, não pode negociar, então não pode fazer negócio jurídico? Pode, desde que ele esteja com seu assistente ou seu representante. Tá certo? O que não pode é ele fazer sem o seu representante, sem o seu assistente. Certo? Por quê? Porque o assistente, o representante, supre a incapacidade. Se ele está com o seu representante legal, está com o seu tutor, curador, sei lá o que seja, e ele está se ratificando, está se dando junto, o negócio jurídico é perfeito e acabado. Tá? Agora, sozinho, não, a parte tem que ser capaz. O que traz capacidade para um relativamente, um absolutamente capaz, é a assistência e a representação. Tá certo? Compreenderam isso, pessoal? Tá tranquilo? Sim, professor. Beleza, então passamos para frente. O objeto também tem que ser lícito. Olha como diz lá. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Nós falamos ainda há pouco no plano da existência sobre o objeto do contrato, mas dentro do plano da existência. Agora nós estamos vendo o objeto dentro do plano da validade. Tá certo? Eu falei para vocês que o objeto dentro do plano da existência depende do que as partes querem. Né? Se é um penhor, tem que ser um móvel. Se é uma hipoteca, tem que ser um imóvel, por exemplo. Tá? Mas o objeto lícito dentro do plano da validade quer dizer que este objeto tem que ser analisado no plano da legalidade. Tá? Ou seja, o objeto que eu quero negociar, ele não pode violar nem a lei, nem a moralidade. Tá? Não pode violar a moralidade também. Certo? Como falei para vocês, eu não posso contratar alguém aqui para me fornecer cocaína mensalmente, fazer um contrato lá para ele estar me fornecendo droga, né, maconha, alguma droga ilegal. Tá? Porque feriria a legalidade. O contrato existe, mas é um contrato inválido, tá? Porque o objeto não é lícito. Tá? Eu não posso fazer um contrato para agenciar mulheres para práticas libidinosas. Por quê? Porque fere a moralidade. Tá certo? Então, também é um contrato que feriria a validade e aí não poderia, vamos dizer assim, ter eficácia plena jurídica no mundo jurídico. Ok? Então, toda vez que eu for falar sobre a validade de um negócio jurídico, eu tenho que necessariamente observar se esse objeto ele é lícito. Sendo ilícito, eu não posso dizer que o negócio é válido. Ok? Não pode ferir a lei, não pode ferir a moralidade, porque senão o negócio jurídico é inválido. Certo? Mas aí o inciso 2 do 104, ele não fala só em objeto lícito, ele fala objeto possível. Ou seja, o objeto no negócio jurídico, dentro do plano da validade, ele deve ser também fisicamente ou juridicamente possível. Certo? Quando eu falo fisicamente, é quando eu posso tocar, né? Fisicamente o objeto tem que ser possível. Tá? Ou juridicamente, às vezes eu não posso tocar. Tipo, direitos autorais. Eu posso vender meus direitos autorais? Posso. Mas eu posso tatear fisicamente um direito autoral? É lógico que não, mas ele é possível juridicamente? É possível juridicamente.
Então, por isso que eu falei que o objeto possível é aquele que é físico ou juridicamente possível. Tá? Por exemplo, eu não posso vender aqui, aí eu fico até sem jeito de falar isso. Eu digo assim, eu não posso vender Marte para vocês, mas o Elon Musk está querendo vender, né? O Elon Musk está querendo colonizar Marte aí, criar suas próprias leis lá em Marte, né? E aí quem quiser comprar uma redoma de vidro lá em Marte para viver uma aventura épica, já pode, né? Pode começar a pagar, porque quando tu terminar de pagar, já está feito lá a redoma de vidro lá em Marte. Aí tu leva 6 meses a 1 ano para chegar em Marte, né, correndo o risco de morrer no meio do caminho, e aí você vai viver numa redoma de vidro lá em Marte. Então eu já tenho que mudar meus exemplos nas aulas, porque antigamente eu dizia assim, ó pessoal, se eu quiser vender uma parte da Lua para vocês, isso é juridicamente impossível, é fisicamente impossível. Eu não posso vender uma parte da Lua, eu não posso vender Marte para vocês, mas hoje em dia eu já posso, tem que arrumar outro negócio aí para dizer que é impossível, né? Outro exemplo, porque já se está tornando possível. Né? Ontem mesmo, aqui no Maranhão mesmo, nós vimos, né? Quem se atentou a olhar para o céu aí, viu o foguete chinês, né? A sonda chinesa voltando com uma amostra de fragmentos lá da Lua. Né? Vocês chegaram a olhar? Passou aqui em cima do Maranhão, que o foguete aqui, todo mundo pensava que era um cometa, e na hora é um foguete chinês que estava trazendo as amostras lá da Lua. Então, está mais difícil eu dizer assim, olha, o objeto tem que ser possível, você não pode vender a Lua. Se bem que tem igreja aí que está vendendo o céu também, né? Tem igreja loteando o céu, já fiquei sabendo aí que tem uma igreja que está loteando o céu. Se você quiser comprar o teu lote no céu do lado de Jesus, é um preço, do lado de Deus é outro, do lado do apóstolo Paulo é outro, rapaz. Meu Deus, é cada coisa. Misericórdia. Então, mas entendam que o objeto tem que ser possível, tá? Não pode ser nada impossível, porque senão, né, torna nulo também aquele negócio jurídico, né? Mas além de possível, inciso 2 ainda fala assim que ele tem que ser determinado ou determinável, tá? O que é um objeto determinado? O objeto determinado é aquele que eu posso dizer, olha, é este, eu posso individualizar. Tá? Eu digo, olha, eu quero este celular, eu estou individualizando ele. Então, eu quero comprar este celular. Estou individualizando, eu estou determinando o que eu quero comprar. O objeto do meu negócio jurídico, eu estou determinando, é este celular. Tá? Ou ele pode ser determinável. Eu não posso determinar agora, mas eu quero determinar mais para frente. Tá? Se eu não posso determinar no momento da contratação, eu posso determinar ele posteriormente. Mas, ao menos posteriormente, eu tenho que determinar. Eu não posso comprar algo indeterminado. Eu quero comprar alguma coisa. Mas que coisa? Não sei, qualquer coisa. Não existe isso, né? Então, ele tem que ser determinado ou determinável. Por exemplo, quando você compra uma cabeça de gado aqui na cidade, tem alguém, um fazendeiro, chega aqui na cidade para você e fala, você não quer comprar uma cabeça de gado? Quero. Quanto você tem lá no teu curral? Eu tenho 10 mil cabeças de gado. Então me vende uma. Quanto que é? Tanto, paguei. Mas qual cabeça de gado? Não sei, eu quero uma cabeça de gado. Eu sei que é uma cabeça de gado, eu sei que é uma res, tá certo? Eu estou determinando apenas pelo gênero e qualidade ou quantidade, tá? Agora, não estou dizendo qual das cabeças de gado, qual das vacas, qual do boi lá que eu vou comprar. Entendeu? Eu estou comprando uma cabeça de gado daquele rebanho todo. Lembra que nós já estudamos isso? Vamos lembrar que nós já estudamos isso lá no início também, no nosso estudo, quando falamos das universalidades de fato, de direito, né? Nós falamos sobre isso. Tá? Então, o objeto do negócio jurídico, para que ele seja válido, ele tem que ser determinado, quero este carro, quero esta casa, quero este negócio aqui e tal, ou determinável. O que não pode ser é indeterminado. Eu não posso determinar, aí não tem como. Certo? E aí o objeto do negócio jurídico pode ser nulo ou invalidado. Okay? Dentro desse conceito aí, pessoal, de objeto determinável, você não pode determinar ainda no momento, vocês vão verificar quando estiverem estudando compra e venda, que lá no artigo 243 e 252 do Código Civil, 243 e 252, talvez são os dois artigos. Você vai ver que tem a possibilidade de fazer compra e venda de coisa incerta, tá?
Uma coisa incerta é uma coisa que ainda vai ser futura e pode ser alternativa também. Tá? Eu ainda não tenho a coisa, mas eu já determino ela. Ó, eu quero comprar uma casa. Qual casa? Mas eu não sei qual casa não, mas eu quero comprar uma casa. Estou fazendo uma compra e venda de coisa incerta. Ou então eu participo de um concurso. Só se você ganhar, você vai ganhar uma casa. Mas qual casa? Não, depois a gente escolhe. A coisa nem existe ainda, tá? Mas eu estou já negociando com ela, estou comprando e vendendo ela, estou já acertando com ela. Concurso, né? Já estou determinando que eu quero uma casa. Agora, qual casa talvez nem foi construída ainda, vai existir. Então, eu posso sim fazer um objeto determinável, mesmo que a coisa ainda não exista, tá? Sendo casa de coisa incerta, coisa futura que nem existe, tá certo? E por último, lá o inciso 3 do artigo 104, ele diz que a forma desse negócio jurídico, para ter validade, ela deve ser prescrita. Ou, quando pode falar prescrita, cuidado para vocês não confundir com o Instituto da Prescrição e Decadência. A coisa que houve a prescrição é uma coisa que perdeu-se o direito. Tá? Neste caso aqui, quando o código fala prescrita, ele quer dizer prevista, determinada na lei. Tá? Ou não defesa em lei. Defesa quer dizer proibida também, não defendida por lei. Tá? Para vocês não entenderem, não lerem e entenderem erroneamente esse inciso. Tá certo? Então, a forma ela deve ser prescrita ou não proibida, não defesa pela lei. Certo? Eu já falei para vocês que a regra nos negócios jurídicos é que ele não tem forma específica. É isso. Não tem solenidade. Quando a lei quiser dar uma solenidade, a lei vai te dizer, ó, para este negócio jurídico precisa fazer essa forma aqui. Okay? Porém, a regra é que não tenha formalidade. Certo? Isso está lá no artigo 107, artigo 107 do Código Civil. O artigo 107 diz assim, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir. Tá? Então, o negócio jurídico tem uma forma determinada, a não ser quando a lei assim exige. Então, ele pode ser feito de qualquer forma. Pode ser feito escrito, verbal, por mímica, público, particular, escritura pública, escritura particular, tanto faz, tá? Pode ser de qualquer maneira. Agora, quando a lei determina, aí sim você fazer de uma forma que a lei está determinando. Certo? Então, observe que a forma, tá? A forma aí do negócio jurídico, a regra é que ela não tem, mas ela tem que estar prevista em lei ou não pode estar proibida por lei. Tá? Não pode ser proibida por lei. Se a lei proibir, aí não tem jeito. Aí pode fazer porque a lei vai proibir. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Só fechar essa porta aqui, a ar-condicionado esquentou. Então, vamos lá. E os requisitos acidentais? Eu falei para vocês, olha no slide. Os requisitos de validade do negócio jurídico eram essenciais ou acidentais. Tá? Essenciais e acidentais. Os essenciais, eu falei para vocês que eles envolvem o plano da existência da validade. Os acidentais vão envolver aqui a condição, termo ou encargo ou voto. Certo? Então vamos lá. Agora ver os requisitos acidentais de um negócio jurídico. Tá? Então nós temos três elementos acidentais aí, pessoal, de um negócio jurídico, conforme coloquei para vocês. A condição, o termo, encargo, que também é determinado ou denominado de modo. Certo? Encargo ou modo. Esses três requisitos acidentais, desculpa, esses três requisitos acidentais, eles estão aí conceituados no próprio Código Civil. Conceituados em estricto senso, mas o Código Civil trata deles três. Tá? Os três, porque vocês vão verificar condição, termo, encargo em diversas disciplinas que vocês vão estudar ainda daqui para frente. Vocês vão utilizar desse estudo que nós estamos fazendo nessa aula, vão repetir diversas situações nas disciplinas posteriores. Vai ser necessário para vocês compreenderem bem
esses requisitos aí, objeto lícito, capaz, tal, a declaração de vontade e também condição terminal. Vocês vão ver que vai ter bastante ocorrência, estudo de contratos, direitos reais, direito de família, tá certo? Então, prestem atenção para que vocês possam compreender esses elementos acidentais do negócio jurídico aí. E a condição, pessoal, coloquei no slide para vocês, está lá no artigo 121 do Código Civil. Abram aí o Código Civil de vocês, no artigo 121, verificar que lá está dizendo assim: considera-se condição a cláusula, então observe que a condição é uma cláusula que você coloca no negócio jurídico. Está fazendo negócio jurídico, você coloca lá dentro das cláusulas desse negócio jurídico uma cláusula condicionante, uma cláusula de certo? Então, considere condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, são as partes que querem aquela condição, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Tá? Eu queria que vocês destacassem no código de vocês, com marca-texto aí, para chamar a atenção de vocês, alguns pontos nesse artigo. O que eu queria que vocês destacassem, em primeiro lugar, exclusivamente da vontade das partes, e evento futuro e incerto, porque isso é que caracteriza aí a condição. Se vocês conseguirem fixar esses termos, não vão ter dificuldade em saber quando eu estou falando de uma condição, quando eu estou falando de um termo, quando eu estou falando de um cargo. Certo? Então, a palavra-chave, né, para caracterizar a condição aí é esse exclusivamente da vontade das partes e evento futuro e incerto. Ou seja, a condição ela é gravada com a futuridade e a incerteza. Toda vez que eu tiver um evento futuro que eu não tenho certeza se vai acontecer ou não, eu estou diante de uma condição. Professor, como é que fica isso no negócio jurídico? Muito fácil de acontecer, certo? Muito fácil de acontecer. Por exemplo, eu digo assim para minha filha, né? Minha filha vai fazer o Enem agora, eu digo assim: Akisa, eu vou te dar um veículo se você passar no Enem de 2021. 2020, né, que vai ser 2021. Ó, esse evento é um evento futuro? É um evento futuro. O Enem vai ser em janeiro, se não me engano, fevereiro. Agora em dezembro, não sei. Acho que agora em dezembro o resultado sai em janeiro, é isso? Faz tempo que eu não faço. Então, eu digo assim, olha, se você passar no Enem, eu te dou um carro. É um evento futuro, não vai acontecer o Enem. É certo que ela vai passar no Enem? Não é certo. É um futuro incerto. Certo? Eu tenho aí a futuridade, tenho a incerteza. Se, observe que na condição eu tenho o conectivo se. Eu tenho a partícula se aí, né, que se fosse em aula de português, a partícula passivadora. Tem a partícula se, que é uma condicionante. Se ela passar no vestibular, eu tenho que dar um carro para ela. Se ela não passar, restou aí o contrato encerrado, sem problema. Certo? Então, observa que a condição ela sempre vai estar gravada pela futuridade e também pela incerteza. Ela passar, se ela conseguir, se ela casar, se ela for embora, se ela concluir, sempre tem isso sim. Certo? Toda vez que no negócio jurídico você verificar que tem uma cláusula que envolve futuridade e também incerteza, nós estamos diante de uma cláusula condicionante. Estamos diante de uma cláusula que tem condição. Certo? Que é uma condição. Okay? Essa condição, conforme coloquei aí no slide para vocês, ela pode ser vista de duas formas, pessoal: suspensiva ou resolutiva. O que é uma condição suspensiva? A condição suspensiva é aquela, como o próprio nome diz, né? Que este direito a este evento futuro certo, ele vai ficar suspenso até que ocorra aquela condição imposta. Falei no exemplo anterior que eu daria um carro para minha filha se ela passasse no Enem. Então, é uma condição suspensiva. Eu não dei o carro ainda para ela, só vou dar se ela passar. Então, é esse direito que ela tem de adquirir o carro, ele vai ficar suspenso até que ela passe no Enem. Se ela passar, aí eu tenho que cumprir o contrato. Se ela não passar, ela não recebe o carro. Certo? Então, isso é uma condição suspensiva.
é quando o direito ao evento futuro incerto ele fica suspenso até que aconteça aquilo que foi determinado, aquilo que foi imposto. Tá? Já a condição resolutiva, não, ela é aquela que ela resolve o negócio jurídico ou ela extingue o negócio jurídico caso aconteça o evento. Então, eu posso dizer assim para minha filha, ela gosta de um boyzinho que eu não gosto dele. Pego e dou uma casa para ela. Falou, vou te dar aqui uma casa. Mas não é verdade não, viu? O boyzinho que minha filha gosta, eu gosto desse moleque de tipo. É verdade que isso pode nem tocar nela, né? Só de longe, só de cartinha, só de WhatsApp. Esse que é o perigo desse WhatsApp. Mas eu digo para ela assim, eu vou te dar esta casa e este carro, desde que você não case com fulano. Ele é uma pessoa, mas vai ser um bom marido. Tá? Vai ser sábio. Então eu digo assim, eu vou te dar esse carro e essa casa, mas você não pode casar com fulano. Se ela casar, o que acontece? Ela tem que devolver a casa e o carro. Certo? Então, eu digo, olha, estou te dando a casa, ela já adquiriu o direito, ela já está gozando do direito, né? Já está na posse da casa e do carro. Mas eu estou fazendo esse negócio jurídico como uma condição resolutiva, desde que ela não case com o fulano. Se ela chegar a casar, eu dei a casa de volta e deu o carro. E aí resolveu o negócio jurídico. Resolver o negócio jurídico, pessoal, às vezes o direito tem algumas expressões que às vezes confunde para quem não está acostumado, né? Como defesa. Defesa nós estamos acostumados que é defender, né? Mas defesa no direito é proibido, tá? Quando eu falo assim, nesse sentido também, resolver o negócio jurídico não é como diz assim, esclarecer o negócio jurídico como é no português. Resolver é você acabar. Tá? Resolve-se o negócio jurídico é quando as partes, em comum acordo, chegam ao final dele. Ou, perdão, resolve não. A resolução do negócio jurídico é quando há descumprimento contratual. A extinção de um contrato ela pode se dar por resilição. A resilição, né, ou a rescisão, como normalmente nós chamamos, é quando há comum acordo entre as partes. A resolução não, é quando uma das partes cumpre e a outra unilateralmente resolve o negócio jurídico. Então, se eu dei a casa e o carro para ela com a condição resolutiva de ela não se casar com fulano de tal, tá certo? Ela casou, resolveu o negócio jurídico, acabou o negócio jurídico, e ali ela tem que devolver o carro e a casa. Compreender essas duas espécies de condição resolutiva e suspensiva? Vocês vão ver isso aí, ó, daqui para frente, diversas disciplinas, diversas provas que vocês forem fazer, vai cair uma questão de condição. Porque muita gente acha que isso é de pouca importância, só menos importância, e acaba deixando para lá. E é o que despeca em provas aí, inclusive na prova do AB, inclusive na nossa prova também. Certo? Então, como falei para vocês, de qualquer forma, quer seja a condição ou o objeto do negócio jurídico, ele sempre tem que estar de acordo com a lei, tá? Ora, como objeto do negócio jurídico ele não pode ser contrário à lei, contrário aos bons costumes, deve ser possível, né? Eu também não posso fazer uma condição que seja contrária à lei, que seja contrária aos bons costumes, ou que não seja possível, tá? Então, quando nós estudamos aí o objeto do negócio jurídico, ele se enquadra também aqui na condição. Por quê? Porque se eu colocar uma condição imoral, olha, eu vou te dar essa casa desde que você se prostitua com 200 homens, uma condição imoral, tá certo? Com 200 mulheres, né? Se for o caso do outro, uma condição em que fosse, eu estou violando aí os bons costumes, tá? Também não pode ser contrário à lei. Olha, eu vou te doar este carro se você usar ele para o transporte de drogas. Também é uma condição contrária à lei. Também não posso colocar uma condição impossível, certo? Isso está previsto no Código, está previsto no Código lá no artigo 8. Não, 123, né? Artigo 120, 122. 122. Diz assim, ó, são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, ou seja, professor, eu posso fazer qualquer condição no contrato? Pode, desde que não seja contrária à lei, não seja contrário à ordem pública ou aos bons costumes. Nossa grande dificuldade hoje, pessoal, é saber o que são bons costumes. Né? Nossa grande dificuldade hoje de operador do direito
é saber o que é bons costumes. Porque nós tínhamos antigamente um conceito de bons costumes. Hoje não temos mais, né? Por exemplo, fazer sexo em via pública era violar os bons costumes. Hoje é arte. Hoje é arte. Ah, legal. É arte. Então, o que é bons costumes hoje em dia? Né? Eu não sei mais o que é. Porque às vezes são coisas que deixam nós estupefatos. E que, não, mas é lindo, isso aqui é arte, isso aqui é liberdade de expressão, isso daqui é não sei o quê. Vamos tomar banho na sogra, tá certo? Bando de destruidores dos bons costumes do nosso país. Mas, infelizmente, o nosso país encaminhou para uma situação que está como se fosse um caminhão numa ladeira. Sabe aqueles caminhão antigos de Fenemê, que a frente é só ferro bruto? Um caminhão daquele sem freio numa ladeira. O que está o Brasil hoje em dia? Tudo é homofobia, tudo é não sei o quê, tudo é constrangimento, não sei o quê, e se pode fazer o que quiser. Né? Como se viu aí no carnaval passado, o nosso coronavírus, vocês sabem que ele é a favor do carnaval. Né? Carnaval não pegou ninguém. Então, o carnaval, o pessoal fazendo o que queria, né? E a pública, bom, mas está aí na lei ainda, a gente tem que ver, né? Está aí, se violar os bons costumes, né? Também é nula aquela condição. E aí vai ficar para o juiz dizer o que é bom costume ou não. E aí depende do juiz, se é de direita ou se é de esquerda. Ou então ele ser progressista ou ser republicano, para que ele possa dizer. Ou seja, é uma coisa bem complicada. Né? Então, ainda no 122, diz assim, ó, entre as condições defesas, ou seja, proibidas, inclui aquelas que privarem de todo efeito o negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Tá? Porque também tem que ser um consenso das partes das condições. Não pode ser certo, um arbítrio de uma das partes. Tem que ser um consenso. Tudo bem? Tem situações ou tem condições, pessoal, que elas invalidam o negócio jurídico. A depender da condição, de acordo com o 122, elas podem trazer uma invalidade ao negócio jurídico. E essa invalidade, eu coloquei no slide para vocês, ela está lá no 123. Tá? O que é que pode invalidar o negócio jurídico? Qual condição que pode subordinar o negócio jurídico que pode causar sua invalidade? Está o 123 e o 124, eles explicam melhor. Vamos ler o 123 e 124? Olha, para que vocês saibam se viola os bons costumes, se viola a lei e tal, se é possível. Então tem lá, o 123 explica mais um pouquinho. Diz assim, ó, invalidam os negócios jurídicos que eles são subordinados. 1. As condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Lembra já o que é uma condição suspensiva, né? Eu tenho uma promessa, um futuro evento incerto, tá? E nesse futuro evento incerto, eu estou dizendo, olha, se isso acontecer, você tem direito a isso. Mas essa condição que eu estou impondo é fisicamente ou juridicamente impossível. Olha, eu vou te doar a casa e o carro desde que você vá à Lua e volte, sem capacete de astronauta. Você vá num balão para a Lua. Ou seja, um negócio juridicamente, fisicamente impossível. Então, isso invalida essa condição. Tá? 2. As condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita. Olha, eu vou te doar esse carro se você me trouxer 100 quilos de cocaína do Piauí para cá. Certo? Ou seja, também uma coisa ilícita invalida essa condição. 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias. E aí é um rol de exemplos. Né? Tudo aquilo que você colocou como condição, se é uma coisa incompreensível, ou se ela contradiz consigo mesma, né? Se ela é contraditória, ou seja, não está explícito, não está determinado, ou as partes sentam para determinar, ou aquilo ali vai anular aquela condição imposta. Certo? O artigo 124 diz assim, ó, que tem-se por inexistente as condições impossíveis quando resolutivas, e a de não fazer coisa impossível. Tá? Ou seja, nem considera que existe a condição do contrato, no negócio jurídico, se ela for impossível e resolutiva. Por exemplo, eu vou te doar a casa e o carro desde que você não morra nunca. Você vive eternamente. Condição resolutiva impossível. Ó, eu estou dizendo que eu vou doar o carro e a casa para ela, desde que ela não morra,
melhor, perdão, aí é o contrário, né? Se é resolutivo, tem que ser o contrário. Desde que um dia você morra, um dia a tua vida acabe, né? É como se essa condição não existisse. Nem existisse. Por quê? Porque a certeza que nós temos é a morte. Um dia vamos morrer. Então, olha, eu vou te doar o carro e a casa desde que um dia você morra. Desde que você não seja eterna. Você não seja eterno. Tem sentido uma condição dessa? Não. É uma condição resolutiva e ela é considerada inexistente porque é um evento que já é certo. Lembra que a condição é um evento futuro e incerto, e não futuro e certo. Tá? E a de não fazer coisa impossível. Olha, eu vou te doar esse carro e essa casa, desde que você nunca vá no planeta Plutão. O planeta Plutão já não é mais nem planeta, né? Agora é um astro. Então, desde que você nunca vá a Plutão. E não vai mesmo. Tá certo? É a condição considerada inexistente. Certo? É como se aquela condição não existisse naquele negócio jurídico. Tá? Eu coloquei mais uma observação no slide de vocês, que eu também não posso impor, né, uma condição. Deixa eu ver. O seu microfone tá bugado aí, ó. Oi? Não entendi. Oi? O microfone tá na microfoniazinha aí. Ah, tá da microfonia. Eu estava conversando com o pessoal que for aqui. Onde é que eu parei? Assim, eu estava falando para você o seguinte. Eu também não posso impor uma condição, né, para tentar aplicar uma miguelagem. Certo? Ou seja, aplicar uma condição já prevendo que aquela condição, né, que aquele evento futuro incerto, no caso de uma condição resolutiva, ela não vai acontecer, para eu poder me beneficiar. Eu não posso, vamos dizer assim, trabalhar para que aquilo não aconteça de forma que eu não venha pagar aquilo que eu, a cumprir com aquilo que eu prometi. Certo? É proibido também. Por exemplo, lembra lá que eu falei para minha filha que eu daria para ela um carro e uma casa se ela passasse no Enem? Aí eu fico pensando, pô, se ela passar no Enem, eu vou ter que dar o carro e a casa para ela. Aí o que eu faço? Eu tiro ela do colégio, não deixo ela estudar, boto serviço nela em casa para ela limpar a casa, limpar a louça e não deixo ela estudar. E aí ela não vai conseguir passar no Enem e eu não sou obrigado a dar o carro e a casa para ela. Certo? Ou seja, eu estou tentando aplicar aí uma niquelagem, né, para não acontecer aquele termo, aquela condição resolutiva, tá certo? Ou suspensiva, tá certo? E aí não acontecer o evento futuro incerto, ou acontecer para que forma, para que resolva aquela obrigação, tá certo? Para eu me beneficiar. Se isso for percebido, essa condição também vai ser anulada e vai persistir os resultados daquele negócio jurídico. Isso está lá no 129, conforme coloquei no slide para vocês. Olha o que diz o 129. Reputa-se verificada, como se tivesse acontecido, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Isso é a primeira parte do 129 fala da condição suspensiva e a segunda parte fala da condição resolutiva. Tá? Então é aquele exemplo que eu dei para vocês. Né? Eu disse à minha filha que eu daria para ela um carro e uma casa se ela passasse no Enem. E aí eu começo maliciosamente trabalhar para que aquilo não aconteça, para que eu não venha ter que dar o carro e a casa para ela. Certo? Lógico que eu só estivesse ficando maluco, né? Mas, eu estou dando um exemplo com a minha filha, mas pode ser um exemplo com outra pessoa, que não seja filho, seja com amigo, que é um amigo que já se desentendeu, não é mais amigo, e aí não quer mais dar aquilo que prometeu. Tá certo? Então, é considerada, se isso for provado que houve uma malícia por parte daquele que era desfavorecido, daquele que tinha que pagar o implemento daquela condição, se isso for comprovado, essa condição é considerada escrita, é considerada ocorrida, tá certo? É considerada que aconteceu. Pelo contrário, na resolutiva, se eu disse assim, ó, eu vou te dar este carro e esta casa, mas você tem que casar com fulano de tal. Se eu vejo, ou melhor, desde que você não case com fulano de tal, tá certo? Aí eu começo a empurrar a pessoa para aquela pessoa casar, para acontecer aquele evento e ele ter que devolver o carro e a casa. Certo?
Então, nessas duas situações, em qualquer uma das situações, certo? Acontecendo, melhor, acontecendo uma situação dessa, vai considerar não verificada se for uma condição resolutiva, ou vai considerar, vai ser refutar verificada se for uma condição suspensiva. Tudo bem. Se for uma condição suspensiva. Certo? Quem estiver lendo o Carlos Roberto Gonçalves, para vocês compreenderem melhor esse exemplo, ele dá um exemplo lá no livro dele, da seguinte maneira. Alguém põe uma condição de pagar determinado valor se as ações da empresa chegarem em determinada data a um certo patamar, um certo valor. Então, olha, eu chamo aqui um corretor da Bolsa, né, digo, olha, se no dia 31 de dezembro de 2020 a cotação da minha empresa chegar, ou dessa empresa, chegar nesse patamar, eu vou te dar 100 mil reais. Tá certo? E aí a pessoa o corretor vai trabalhar para isso acontecer, para no final do ano, 31 de dezembro, ele passar os 100 mil no bolso. E eu estou vendo que ele está trabalhando, eu estou vendo que ele vai conseguir. Para evitar que ele consiga e eu tenha que pagar aquele valor, eu vou lá e manipulo a Bolsa de Valores no sentido de permitir que as ações dessa empresa, dessa citada empresa, não alcancem aquele valor para eu evitar o pagamento. Então eu vou lá e vendo ações, faço um app, né, tiro ações, sei lá, vendo, ou retiro, ou crio alguma situação para aquela empresa perder o valor. Ou seja, eu estou trabalhando no sentido contrário. Certo? Então, o que diz o código? Esse artigo que nós acabamos de ler. E se isso acontecer, se for maliciosamente, obstado de acontecer aquela condição suspensiva, ou acontecer a resolutiva, considera-se cumprida, ou considera-se não resolvido o negócio por conta do implemento daquela condição. Dúvidas, perguntas? Sim ou não? Tranquilo? Então, nós vimos, desses elementos acidentais, nós vimos o primeiro, que é a condição. Tá? E o segundo, que é o termo. Olha só, a setinha está aqui no termo. Tá? O segundo elemento acidental de um negócio da validade do negócio jurídico, que é o termo, que é este termo. Pessoal, toda vez que vocês entenderem termo, ouvirem falar em termo, vocês vão lembrar de prazo. Tá? Termo é um prazo que eu tenho de início e fim. Eu tenho um termo ali entre um prazo inicial e um prazo final, eu tenho termo. Tem para um espaço, um lapso temporal ali para cumprir com ele. Tá? Jesus Cristo falou assim, eu sou alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. O que é entre o princípio e o fim, né, é o termo, tá certo? Quando acontecer o fim, ele tem que ter um início e ele tem que ter um fim. Então, isso é o termo do negócio jurídico. Certo? Nós temos diversos ditados populares aí que falam a respeito de termos, né, para que vocês possam compreender melhor. Nós temos aí um ditado popular que falei para vocês já, né? A única certeza é a morte. O que é a morte? É o termo da vida. Tem outro. Tudo que começa um dia acaba. Tudo que sobe desce. Melhor o início do que o fim, ou melhor o fim do que o início, etc. Nós temos aí diversos ditados populares que representam termos, né? E no nosso dia a dia, nós estamos acostumados a usar termos no nosso linguajar popular, na nossa convivência. Tá? Nós costumamos impor termos, impor prazo. Olha, você tem até tal dia para cumprir isso. Olha, no Natal eu vou te dar um celular novo. Olha, no teu aniversário eu te dou uma camisa nova. Dou uma Carmen Sterpen. Né? As meninas adoram aí. Né? Ou seja, tudo que nós falamos, às vezes, muitas das coisas que nós falamos, nós colocamos aí. Certo? Então, pessoal, o termo ele pode ser encontrado em diversos negócios jurídicos. Toda vez que você compra hoje para pagar amanhã, você está fazendo um termo. Está fazendo um contrato a termo, um contrato de compra e venda a termo. Tá? Esse boleto aqui da faculdade, que vocês chegam no início do período, vocês não contratam 6 meses, a faculdade é obrigada a dar aula para vocês durante 6 meses, te dar um boletim para você pagar mês a mês, aquilo ali é um termo. É um contrato a termo. Tá? Você inicia a estudar no semestre e vai pagando durante os 6 meses posteriores até o final do semestre. É um contrato a termo. Tá? Beleza? Então, toda vez que vocês ouvirem falar de ponto de termo, tá? Vocês vão entender aí como prazo.
como prazo. Certo? Agora, enquanto que a condição ela é um evento futuro e incerto, estão lembrados? O termo não. O termo é um evento futuro e certo. Eu tenho a certeza, a futuridade, tenho a certeza da ocorrência daquele negócio. Na condição, eu não tenho certeza. Se você passar, tá? No termo, não. Eu tenho a certeza. Certo? Este termo, ele pode ser legal ou convencional. Tá? Certo? Lógico. Legal, se ele decorre da lei, se é a lei quem determina, eu tenho um termo legal. Ou se são as partes de um contrato, por exemplo, que determinam, eu tenho aí o termo convencional. Certo? Compreendido até aí, né? Bom, se vai definir o início, né, de um negócio jurídico, o início da produção de efeito de determinado negócio, né, que traduz ao termo inicial, que é chamada de dies acor. Certo? Dies acor. Dies acor é o início do termo. Ou suspensivo. Eu inicio o termo, suspende ali até o cumprimento, até o final dele. Se, por um acaso, eu quero definir o fim de um determinado negócio jurídico, aí eu tenho um termo final, que eu chamo de dies ad quem. Tá? Dies acor, o início. Dies ad quem, ou resolutivo, né, porque chegou ao final, acabou, é o termo final. Ah, professor, tem que decorar essas expressões. Pessoal, vocês vão ver essas expressões aqui em diversas situações, até quando estiver estudando processo civil, né, quando vocês forem estudar prazos, tá? Lá no processo civil, vocês vão ver que vocês vão falar muito em dias acor, dias ad quem. Qual é o dia acor para início do prazo do recurso de apelação? Ah, é a publicação da sentença. Ah, conta no primeiro dia ou conta só no último? Ou seja, vocês vão ver muito isso daqui para frente. Às vezes parece uma coisa assim, né? Uma coisa assim tão banal, simples, mas não é. Certo? Realmente vocês vão utilizar bastante isso daqui para frente. O termo também, pessoal, ele é elemento da eficácia, do plano de eficácia dos negócios jurídicos. Tá? Só que, como falei para vocês, ao contrário da condição, que é um evento futuro e incerto, o termo é um evento futuro e certo. Tá? Esse termo inicial é o dia que o negócio jurídico começa a fazer efeito, e o termo final, que é o dies ad quem, o dia que o negócio jurídico termina os seus efeitos. Tá? Imagine vocês um contrato de locação. As partes vão convencionar, o locatário e o locador vão convencionar que no dia 10, hoje é dia 24 de novembro de 2020, inicia o contrato. A partir desse dia, o locatário pode pegar a chave e entrar no imóvel. Certo? Vai ter posse do imóvel. E ele vai permanecer neste imóvel até o dia 24 de novembro de 2021, um ano. Então, eu tenho um termo aí lá no dia 24 de novembro de 2021. Eu tenho um início agora em 24 de 11 e tenho um termo lá no final desse prazo lá, no dia 24 de 11 de 2021. Tá certo? Cuidado para vocês não confundirem o termo, que é um evento futuro incerto, com a data da ocorrência, que essa data pode ser incerta. Eu falei aqui no dia 24 de novembro, tal, às vezes vocês podem confundir que então todo termo tem que ter uma data definida. Nem sempre. O evento é que tem que ser futuro incerto, mas a data da ocorrência pode ser incerta. Certo? Observe, imagine um contrato que diz lá, numa das cláusulas do contrato, que este contrato vai valer até o dia 10 de dezembro de 2020. Aí eu tenho um evento com data certa. Não é isso? Eu estou dizendo que o contrato vale até 10 de dezembro de 2020. Eu tenho um evento com data certa. Termo com data certa. Porém, e se eu fizer um seguro de vida? Né? O beneficiário de um seguro de vida, ele vai receber uma quantia se o segurado falecer. Que dia que o segurado vai falecer? Não sei. Certo? Então, observe que a certeza aí é a morte. Mas quando vai acontecer,
Eu não sei dizer. Então, eu tenho uma data incerta. Eu tenho aí um termo com data incerta. Então, cuidado, né? O termo, ele é certo. O evento do termo, o evento, ele é certo. Ele é futuro e certo. E no seguro de vida, a certeza, o cara vai morrer. Mas a data desse evento pode ser certa ou pode ser incerta e não vai desvirtuar o termo aí. Ok? Conseguiram compreender isso, pessoal? Sim ou não? Sim, professor. Perfeito. Então tá certo. Então termo seria isso. Como eu falei para vocês, vocês vão estudar ainda termo, vão estudar prazos lá em direito processual civil, né? Porque tudo no processo civil tem um prazo para cumprir. Dentro do procedimento, processo de conhecimento, processo de execução, processo de cumprimento de sentença, vocês vão verificar que tudo tem um prazo, né, para ser cumprido. Todo recurso tem um prazo. Hoje em dia está bem mais fácil para nós advogados, porque os recursos hoje todos possuem prazo de 15 dias, né? Mesmo os recursos cíveis de praxe, exceto embargo de declaração, que é 5 dias. Mas antigamente, cada recurso tinha um prazo. O advogado ficava doido para decorar tanto prazo. Embargo de declaração era 5 dias, agravo de instrumento, 10 dias, apelação, 15 dias. Agora, tudo é 15 dias úteis. Só o embargo de declaração que continuou 5 dias. Então, qual é o termo inicial de uma apelação? A publicação da sentença, se for dia último, é o dia seguinte. Qual o termo final? 15 dias úteis depois. Você conta isso sem contar sábado, domingo e feriado. Então, vocês vão estudar muito termo ainda, dentro do processo civil. Vocês vão verificar que a vida do advogado ela é baseada em termos, ou seja, em prazo. O advogado não tem vida. O advogado tem prazo. Não perca um prazo, senão você está frio. Né? Então, a vida do advogado vai ser sempre estar cumprindo prazo aí, a vida que vocês escolheram para vocês ao término do curso. Vai ser cumprir prazo. Quando você pensa que não tem nadinha, abre tua pauta de intimação, tem lá 20 intimação lá com prazo. Acaba ficando. Tudo bem? Então, para que vocês possam compreender, finalizando o termo seria, então, o prazo, né? Seria esse lapso temporal que decorre entre o termo inicial e o termo final. Você tem que praticar isso dentro daquele prazo, senão preclui o seu direito. Certo? Dúvidas, perguntas? Podemos passar adiante? Então, ainda dentro dos elementos acidentais, temos a condição, que nós já vimos, temos o termo, que nós já vimos, temos agora o encargo ou modo. Encargo ou modo. O que seria este encargo ou este modo? É o terceiro elemento aí do plano de eficácia dos negócios jurídicos. Bom, nós vamos entender o modo, pessoal, como se fosse um ônus. Se estipula alguém, né, beneficiado aí por um ato gratuito de uma outra pessoa. Está lá no 136, 137 do Código Civil. Eu estou fazendo um tratamento já para essa minha garganta, não se preocupe. Estou melhorando gradativamente. Então, este modo ou encargo será aí esse. Eu estou fazendo um treinamento com uma fonoaudióloga para poder falar, só que eu me esqueço. Quando eu vejo, já estou falando errado. Falar certo, eu falo errado. Eu falo para dentro, segundo ela, eu tenho que falar para fora. É complicado. Depois de 49 anos, uma mulher dizer que eu não sei falar, é complicado. Eu tenho que aprender a falar de novo. Então, é como se fosse um ônus. Geralmente, pessoal, você vai encontrar modo de encargo em contratos gratuitos, contratos benéficos, conforme nós já estudamos. Certo? O Código Civil ele não conceitua o modo de encargo, tá? O encargo ou modo. Ele fala do encargo, fala do modo, mas não traz um conceito. Mas, geralmente, é um ônus que você estipula ao beneficiário por um ato gratuito que você quer fazer aí. Tá? Então, vai ser sempre inerente aos atos gratuitos. Tá? E o beneficiário deste ato gratuito é quem vai receber esse ônus para ele cumprir, para que aquele ato se torne perfeito e acabar. Notadamente, vocês vão ver modo ou encargo quando vocês estiverem estudando contrato de doação. Lá no semestre que vem, né? Contratos de espécie. Quando vocês forem estudar contrato de doação, vocês vão ver
contrato de doação é um ato benéfico de alguém a uma outra pessoa. Por quê? Porque é um contrato gratuito. Só tem recipiente patrimonial o doador. O donatário não tem, tem acréscimo patrimonial. Só tem obrigações do doador, por isso que é unilateral. O donatário não tem obrigações. Só que, quando vocês estudarem contrato de doação, vocês vão ver que ele se divide em dois. Tem a doação pura, que é essa que eu estou falando para vocês, ou tem a doação modal. Quando vocês ouvirem o professor de vocês lá em contrato falando de doação modal, vocês vão lembrar dessa aula aqui. A modal é aquela que tem modo. Tem modo, tem encargo a ser cumprido. Por quê? Porque vão ter espécies de contrato de doação que, apesar de ser uma liberalidade do doador, ele vai querer um ônus do donatário para que aquele contrato seja feito e acabado. Senão, o contrato não resta feito e acabado. Por exemplo, eu digo assim para... Só para a Larissa. Eu digo assim para a Larissa, Larissa, eu vou te doar esta van. Uma van, tipo, ela novinha. Só que eu quero que toda sexta-feira você vai lá no Largão Calábria, pegue os velhinhos que estão ali, sem família, e leve eles para passear na Avenida Vitorânia. É mentira. Certo? Esta imposição, este ônus que eu coloquei nesse contrato de doação, é um ônus. Olha, Larissa, eu vou te doar, a van é tua, mas você tem que levar esse velhinho lá uma vez por semana. Se ela não cumprir com este encargo, eu posso exigir até judicialmente que ela cumpra com este encargo. Né? Se ela não cumprir, eu posso, inclusive, extinguir também esse contrato. Certo? Eu posso extinguir esse contrato. Certo? Então, isso é um modo, é um encargo. Ah, mas, professor, mas isso não é uma imposição. É uma imposição. Não chega a desvirtuar o contrato de doação, porque eu não estou dizendo, olha, Larissa, eu te dou essa van se você me pagar 100 mil reais, que eu estaria vendendo. Né? Então, o modo encargo necessariamente não envolve dinheiro. Ele é uma imposição, um ônus, uma obrigação que o donatário tem que cumprir para satisfazer o doador. Anthony, eu vou doar meu cachorro labrador para você. Meu cachorro labrador. Desde que você leve ele para passear em todas as tardes. Aí, ou seja, eu posso fazer doação de qualquer coisa, né? E eu posso colocar um encargo ali de qualquer coisa. Certo? Ou vou doar para você um carro, Anthony, mas tem o meu cachorro aqui que eu estou viajando nos States e não posso levar ele. Então você vai ser obrigado a cuidar dele até a morte dele. Na hora. Certo? Então, eu estou dando o carro, mas estou dando um encargo para ele, ó, cuidar do meu cachorro. Né? E aí, não chega a ser uma pecúnia, né? Não está envolvendo dinheiro aí. Continua o contrato de doação? Continua o contrato de doação. Mas tem um encargozinho aí para ele cumprir. E se ele não cumprir, eu posso, na verdade, anular aquele contrato. Pode acontecer isso em diversas situações, todas as situações que vocês imaginarem. Tá? Por exemplo, teve uma comunidade aqui no Parfuma que doou um terreno para a prefeitura, toda a comunidade comprou a prefeitura para fazer uma praça. Ó, dou de prefeitura o terreno, mas nós queremos a construção de uma creche, queremos a construção de uma escola, queremos a construção de uma praça. Certo? Então, observe, pessoal, que enquanto que a condição ela vem sempre com a partícula si, o encargo ou modo, ele vem com aquela expressão, a fim de que, para que, dou-te um terreno, para que você construa uma creche. Tá? Dou-te esta van, a fim de que você leve os velhinhos para passear na litorânea. Certo? Então, o encargo ou modo, ela tem essas expressões, para que, a fim de que, nesse sentido. Okay? Interessante, pessoal, observe aí o artigo 136. Vocês vão ver que o artigo 136 do Código Civil, ele diz que o encargo ele não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Observe que ele é diferente da condição. Na condição, enquanto não acontecer a condição suspensiva, você não tem o exercício do direito. No encargo, não. Você já inicia com o direito, certo? Só que vai ter que cumprir aquele encargo. Tá? Por quê? Porque o encargo não vai suspender a aquisição do direito. Ó, te dou avanço se você levar os velhinhos uma vez por ano.
Então, enquanto não chegar essa vez por ano, enquanto não passar o ano, você pode ir utilizando do direito aí da van. Tá certo? Não disse qual mês. Então, lá em dezembro, você leva os velhinhos. Está cumprindo o contrato, sem problema nenhum. Certo? Por quê, pessoal? Porque no encargo, o objetivo não é esperar acontecer algo para que você tenha exercício do direito. Isso é a condição. A condição, você tem que esperar que aconteça algo para que ela se imponha. No encargo, não. Você vai utilizar do direito, tá? Você vai provocar o cumprimento do início desse direito, só vai deixar ele, se por acaso acontecer, de você não cumprir com aquele encargo ou bônus. Certo? Dúvidas? Não, não. Então, da mesma forma que a condição não pode ser ilícita, imoral ou impossível, tá? Encargo também não pode ser imoral, ilícito ou impossível, certo? Está lá no 137. Eu coloquei aqui no slide para vocês, o artigo 137. Olhe lá no 137, que vocês vão ver que o 137 diz assim: considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o negócio jurídico. Larissa, eu vou te doar a van para você transportar traficantes de uma boca de fumo para outra. Certo? O encargo é ilícito. Certo? Ah, mas eu só te dou esta van se for para você fazer isso. Aí o negócio jurídico é inválido. É o que diz aí no finalzinho do 137. Tá? Olha, eu vou te doar esta casa aqui para você fazer nela um cabarete. Ilegal, tá? Não é um cabarete legal. Fazer um cabaré legal. Ilegal. Certo? Ponto de agenciamento aí de mão de obra sexual escrava. Aí o objeto é imoral. Certo? Não pode também. O objeto desse encargo vai ser imoral. Ok? Então, também não pode. Certo? Ah, eu vou te doar este carro se você for à Lua. É impossível. Hoje em dia já está bem mais possível, mas para uma pessoa normal é impossível que ele vá à Lua. Para você ir à Lua hoje, você tem que nascer já pensando em ser astronauta. Certo? Então, imoral, impossível ou ilícito, o encargo também não existe. Alguém queria falar? Não? Também, pessoal, coloquei aqui uma observação que o encargo ele não pode ser inferior, ou melhor, superior, né? Coloquei aqui inferior, né? Ó, aonde está inferior, aí no slide, aonde está inferior, vocês coloquem superior. O encargo ou o módulo, ele não pode ser superior ao benefício esperado, tá? Onde está inferior, vocês coloquem superior. Depois eu vou corrigir aqui. Logo, para não esquecer. E aí a culpa vai ser do estagiário. Ó, vou corrigir aqui. Ah, não, não, tá certo. Tá certo, é porque eu coloquei a expressão em si. O encargo deve ser. Ah, tá, deve ser. Eu estou falando para vocês o que ele não deve ser. Escrevi no slide o que ele deve ser. Estou falando para vocês o que ele não deve ser. Que ele não deve ser ilícito, que ele não deve ser imoral, que ele não deve ser impossível. No slide eu coloquei que ele deve ser lícito, moral, possível, e tem que ser inferior, tá certinho, inferior ao benefício ao ferido. Tá? Por quê, pessoal? Porque se o encargo for superior, né, ao benefício, não tem sentido algum. Né? Por exemplo, eu digo para a Larissa, ó Larissa, eu vou te doar a van, mas você vai ter que ficar à disposição 24 horas, de segunda a sábado, lá do lado dos velhinhos. Aí ela vai trabalhar, vai comer, vai ver de quê. Então não tem sentido essa doação, com certeza ela nem vai querer. Olha, eu vou te doar essa casa bem aqui, mas você vai ter que reformar a minha casa onde eu estou morando.
Aí a casa que eu vou doar vale 30 mil e a reforma da minha casa 100 mil. Tem sentido? Quem vai querer uma doação com um modo desse, um encargo desse? Certo? Lógico que vai estar desvirtuando aí tanto a doação como o encargo. Certo? Então, este encargo ele não pode ser superior ao benefício que se espera, porque senão não tem sentido. Está mais por uma incerteza aí, né? Uma lesão, alguma coisa nesse sentido. Mas não como algo perfeito e acabado. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Não, professor. Tá tranquilo? Então, bora encerrar? Porque o nosso próximo assunto são os defeitos do negócio jurídico. É o último assunto que nós vamos ver para encerrar a nossa unidade. Tá? Então, já será nosso último assunto, são os defeitos do negócio jurídico. Eu vou deixar para a próxima aula para a gente não começar, tem que parar pelo começo. Certo? Se não tem mais perguntas, vou ficar lá no ar à disposição de vocês. Tchau para vocês e até a próxima. Tchau, professor.